Hoje celebramos o Natal. Hoje celebramos o tempo da história em que o Filho de Deus, ou se quiserem, o Deus Filho, desceu do seu trono de glória para nos encontrar. Hoje recordamos esse tempo e vamos olhar para o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja que se encontrava em Filipos. A carta aos Filipenses é uma carta que é escrita por Paulo na prisão, quando está em Roma, já na parte final da sua vida, por volta do ano 60 a 62. Paulo, quando está na prisão, escreve algumas cartas, conhecidas como as cartas da prisão, e ele escreve esta carta à igreja de Filipos. E os últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos, uma vez que estamos a terminar a série de Atos dos Apóstolos, os últimos versículos, 2 versículos, Atos 28, 30 a 31, diz-nos: Paulo passou os 2 anos seguintes na casa que arrendara e recebia todos os que o visitavam. Proclamava o reino de Deus com ousadia e ensinava acerca do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento algum. Ouçam, Paulo está em Roma, Paulo vai ser decapitado. Quem acha que ser discípulo é fácil, olhem para os apóstolos, olhem para os discípulos de Jesus e vejam o que é que acontece a cada um deles. Paulo vai ser decapitado e mesmo assim o texto diz que apesar disso, de ele estar à espera de julgamento, de Nero ser o imperador, de haver perseguição aos cristãos, apesar de tudo isso, o texto diz que Paulo proclamava o reino de Deus com ousadia e ensinava acerca do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento algum. Ousem falar do Senhor com toda a liberdade e sem impedimento algum. Ousem. Tenham coragem, amigos. Só assim vamos alcançar zonas como Filipos, uma cidade que era pagã, que não cria em Jesus, uma cidade onde nem sequer havia sinagoga. E mesmo assim, a palavra de Deus fazia o Evangelho crescer. E Paulo escreve a esta igreja, e que no texto que hoje vamos ler, Filipenses 2, 5 ao 11, Paulo descreve a descida do Filho de Deus, do seu trono celestial até à terra. E vamos, através deste texto, compreender a beleza daquilo que estamos a celebrar no Natal. Jesus, o Filho do Deus vivo, deixa o seu trono de glória para encontrar uma humanidade perdida. Então vamos ler Filipenses 2, 5 a 11. Quem encontrar primeiro, quem tiver aberta, seja em que versão for, pode ler o texto, por favor. Amigos, a primeira coisa que hoje vamos falar é sobre a recuperação da imagem de Deus. Que haja em vós, diz o versículo 5, na versão que eu tenho, que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Neste Natal, ao recordar a reencarnação do Deus Filho, a primeira coisa que vos quero dizer é que Ele veio ao mundo para que cada um de nós pudesse recuperar a imagem perdida de Deus. Nós, com a queda, em Gênesis, nós perdemos a imagem plena, verdadeira de Deus em nós. Nós passamos a seguir aquilo que era a nossa vontade. Nós passamos a seguir aquilo que eram os nossos desejos e a imagem de Deus, a vontade de Deus em nós foi-se dissipando. Foi-se dissipando ao ponto de quem olhava para os filhos de Deus não conseguir ver que eram filhos de Deus. A Israel, isso vai acontecer durante toda a sua história até à vinda de Jesus. A sua imagem esvaneceu-se tanto que Israel seguia caminhos que não eram os caminhos de Deus. Então a primeira coisa no Natal que nós temos a certeza é que temos a possibilidade de recuperar a imagem de Deus em nós. A encarnação de Deus, quando Deus tomou a forma humana, cada um de nós pode ver em Jesus quem é Deus e vendo fisicamente quem é Deus, nós podemos ser iguais. Porque é isso que nós dizemos. Quando nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que queremos ser iguais a Jesus. E quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. O que é que nós estamos a dizer? Nós queremos ser iguais a Deus. Nós queremos recuperar essa imagem perfeita
E nós podemos fazê-lo, mas só o podemos fazer olhando para Jesus. Hoje, se não sabes aquilo que agrada a Deus, é muito fácil. No Antigo Testamento tinhas mais dificuldades, se vê-se naquela altura. Hoje é muito fácil. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Age como Jesus. Pensa como Jesus. E então saberás o que Deus espera de ti. Por isso é tão importante ler a Bíblia. Por isso é tão importante estarmos juntos naquilo que é a leitura, compreensão e aplicação da Bíblia. Porque nós queremos ser iguais a Jesus. Então há um Deus que vem ao nosso encontro para que nós possamos recuperar essa imagem perdida de Deus em nós. E hoje na Escola Dominical falávamos sobre isso. Falávamos sobre Ló e de como é fácil, quando nós estamos nas nossas cidades, nós vivermos como se fôssemos da cidade. Nós abraçarmos os valores da cidade e não levarmos a cidade a abraçar os valores que são do reino. Olhando para Jesus, nós sabemos que isso nunca vai acontecer. Porque Jesus nunca se deixou abraçar pelos valores do reino. Ele nunca negociou os valores do reino. E nós também somos chamados a não negociar os valores do reino. Porque no dia que olharmos para trás, a consequência para aquela família foi trágica. A mulher de Ló não confiou, negociou os valores, olhou para trás, ficou transformada numa estátua de sal. Não permitam que o vosso coração se transforme num coração cheio de pedras, de sal. Porque não confiam em Deus. Olhando para Jesus, podemos recuperar a imagem perfeita de Deus para as nossas vidas. E o texto continua no versículo 6. O rei renuncia à sua glória. Diz o texto, versículo 6. Sendo por natureza Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus. Ele não reivindicou para si o ser igual a Deus. Deus o Filho, que existia na glória, juntamente com o Pai, desde toda a eternidade, que não foi criado, ele foi gerado desde a eternidade, juntamente com o Pai, que é da mesma natureza, da mesma substância do Pai. Ele que é Deus, abdicou do seu trono. Ele abriu mão dessa posição e tornou-se num pequeno menino. Isto é extraordinário, para que compreenda o que significa que o Filho de Deus é exatamente igual a Deus. Há muitas imagens, nem todas são fáceis, mas imaginem que têm duas velas. Uma está acesa. E com essa vela que está acesa, vocês acendem a segunda vela. O fogo que há nas duas velas é da mesma natureza. É igual. Deus Pai e Deus Filho são da mesma natureza. São iguais, exatamente iguais. E ele abdicou de ser igual para se tornar igual a nós. Ele abdicou do seu trono de glória, ele abdicou de viver na eternidade, ele abdicou da sua grandeza, da sua majestade, para se tornar vulnerável e caminhar entre nós. Plenamente ser humano, plenamente Deus. Mas vulnerável e humilde até à cruz. Temos o Filho de Deus, que é perfeitamente um com o Pai, na sua unidade, e que larga o conforto do seu trono e poder para se transformar num simples bebê. Há uma frase de um teólogo brasileiro, Leonardo Boff, que diz: todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser um menino. Este é o nosso Deus. Isto é a diferença entre quem é cristão e qualquer outra religião. É que o nosso Deus tomou a nossa forma, quis ser igual a nós. Ele abdicou de quem era, do seu trono, para vir a uma terra onde pessoas o mataram e ele sabia que iria ser morto. Ao nascer num estábulo, o Filho de Deus escolheu uma vida simples, longe dos palácios e riquezas.
Ele nasceu numa manjedoura, entre pastores humildes, que eram marginalizados pela sociedade. E nós hoje gostamos muito dos palácios e pouco dos estábulos. Hoje a igreja gosta muito da riqueza e pouco da pobreza. Os discípulos de Jesus gostam muito do conforto e pouco dos lugares onde há marginalizados. Num tempo da história em que sempre queremos ter mais, alcançar mais, ser mais importantes, olhar para o Filho de Deus recorda-nos qual é que é a nossa missão. Ele que tinha tudo, riqueza, um género de riqueza que nós nem sequer conseguimos compreender, porque vai além daquilo que nós conseguimos alcançar. Uma definição de existência que nós nem sequer conseguimos imaginar. Ele abdicou de tudo isso para se tornar num simples bebé, humilde, vulnerável, e que passou a viver de acordo com a vontade de Deus, para que não haja ninguém neste mundo que diga: o meu Deus não me compreende. O nosso Deus passou pela pobreza extrema. O nosso Deus teve que fugir para o estrangeiro como um refugiado. O nosso Deus, quando voltou, teve medo de perder a cabeça. Ainda era criança. O nosso Deus não tinha onde colocar a cabeça para dormir. O nosso Deus é extraordinário. Pensa nos tronos que tens que deixar para trás na tua vida. Pensa realmente nos tronos a que estás agarrado e que não consegues deixar para servir o reino. Eu tenho que vos dizer, todos nós temos tronos que não estamos dispostos a abandonar. São exatamente esses que temos que deixar para trás. Temos que confiar plenamente na vontade de Deus. E isso não acontece enquanto estivermos agarrados aos nossos tronos. Porque não é possível ter dois senhores. Ou amamos um, ou desprezamos o outro. E o texto continua. Versículos 7 e 8. O Deus que se faz servo vem ao nosso encontro. Mas desfecha nas suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo e à semelhança humana. E encontrando-se nessa condição, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas à morte de cruz. O Filho de Deus não saiu apenas do seu trono de glória ao vir a este mundo. Ele assumiu a forma mais frágil que podia haver. Ele não vem com armadura, não nasce nos palácios, ele não vem protegido por um exército, ele nasce numa família pobre, num local pobre. No meio de perseguição. Antes dos 2 anos vão querer matá-lo já. Este é o nosso Deus, ele abandona o seu trono e toma as nossas limitações humanas. O seu nascimento em Belém foi o início de uma jornada que vai culminar na cruz. E só pode culminar na cruz porque quando ele nasce, ele desde o início diz: eu não quero ser o rei dos palácios. E quem quiser ser não me pode seguir. Assim como Jesus deixou o seu trono de glória, não pensem que outras pessoas não deixaram. Nós às vezes pensamos: não, isso era Deus. Deus consegue fazer isso. Porque é Deus, certo? Assim também eu, se eu fosse Deus, também o fazia. Ao longo da história, houve centenas de pessoas que fizeram a mesma coisa e continuam a fazer. Paulo deixou o seu trono de glória, que era ser fariseu. E vai perder a cabeça em Roma. Porque abandonou a sua posição, o seu estatuto de cidadão romano. E abraçou o Evangelho. Francisco de Assis, que era um nobre, abandonou, largou o seu papel na nobreza e acabou por fundar
a Ordem dos Frades Menores, a Ordem Franciscana, que tinha como valores, entre outros, pobreza voluntária. Não podiam ter nada, tinham que abandonar tudo. Humildade e amor pela criação. Charles Studd, que era um jogador de cricket inglês e que tinha adquirido uma enorme riqueza, após a conversão, ele doou toda a sua riqueza para a obra missionária. Ele próprio se tornou um missionário na China, na Índia, em África e acabou por fundar a Missão Coração de África, conhecida mais tarde como Missão Mundial de Evangelização. Não foi só o Filho de Deus que tomou a opção radical. Hoje nós temos exemplos de pessoas que tomam opções radicais de seguir Jesus. E esse é o desafio para cada um de nós, tomar opções radicais. E podem dizer, bem, não vamos todos para o outro lado do mundo sem missionários. Não precisamos. Mas temos que estar dispostos a largar o nosso trono de glória. Seja ele qual for. Porque se Deus nos disser, larga, senão não me podes seguir. O que é que nós vamos dizer? Na verdade, o que é que nós dizemos quando Deus diz, larga, senão não me podes seguir? Larga. Se Jesus não está em primeiro lugar, está em último. Porque não há segundo lugar para Jesus. O Filho de Deus, nós às vezes ficamos tanto num pequeno bebê que nasce que achamos que o bebê é o que realmente é importante. Não, naquele bebê está o Filho de Deus. Aquele que com um estalar de dedos acabava com toda a existência humana. Aquele que se quisesse chamava as legiões de todos os anjos cá no céu. E teria derrotado qualquer império ou todos os impérios que há sobre a face da terra. E mesmo assim ele abandonou o trono de glória para que nós descobríssemos o caminho de regresso à casa do Pai. Esse é o nosso Deus. E é esse Deus que nós dizemos que queremos seguir como discípulos de Jesus. Mas até que ponto nós queremos ser discípulos de Jesus? Na eternidade nós não vamos ter muitas opções. Ou somos discípulos ou não somos discípulos. Cuidado, porque na eternidade, quando chegarmos à eternidade, o julgamento não vai ser na altura. O julgamento já vai estar feito quando nós lá chegarmos. E vamos ser contados entre aqueles que são ovelhas ou entre aqueles que não são ovelhas. Quem queremos ser nós, aqui e agora? Quem queremos alcançar? Quem queremos ser? O Filho de Deus veio ao mundo. Não é isso que celebramos no Natal? O Filho de Deus. O Filho do Criador de tudo veio ao mundo. E nós matamos os profetas, matamos os mensageiros e matamos o Filho do Criador. Na esperança de poder governar aquilo que é dele. E mesmo assim, ele deixa ser morto para que nós possamos descobrir o caminho de regresso a casa. Aquele que tinha tudo humilhou-se para que cada um de nós possa descobrir a beleza de viver no reino de Deus. E nunca é tarde para tomar essa opção. A questão, amigos, não é se vão sair daqui e vender tudo o que têm a dar aos pobres. Se Deus vos disse para fazerem isso, então têm de o fazer. A questão não é se vamos fazer isso. A questão é o que é que nós fazemos quando Deus nos diz o que quer que seja que nós temos que fazer. Pode ser vender tudo e dar aos pobres, mas pode não ser. Pode ser usa tudo o que tens para que os pobres, para que os teus vizinhos, para que os teus colegas de trabalho, para que a tua família esteja abençoada. Para que eles conheçam Jesus. Como é que nós escutamos o Filho de Deus vivo? Há algo grandioso que Deus tem reservado para cada um de nós. E eu sei disso porque qualquer pessoa que seguiu Jesus e que está na Bíblia, o que aconteceu foi algo extraordinário.
Pode ter sido durante o tempo de vida ou pode ter sido depois do tempo de vida. Mas todos aqueles que seguiram Jesus deram fruto. E fruto do reino. Mas o primeiro passo é nós decidirmos que queremos seguir a vontade do Deus que encarna em Cristo Jesus. Hoje queremos celebrar o nascimento do Salvador. Mas para celebrar o nascimento do Salvador, temos que saber que só podemos celebrar o nascimento se estivermos dispostos a segui-lo. A escutar a sua vontade, a ser obedientes, até à morte. Até onde nós estamos dispostos a seguir o nosso Jesus. Se é só até ao banco da igreja, é curto. É muito curto. O nascimento de Jesus é a expressão do amor de Deus. Do amor tremendo de Deus. Quantos de vocês estariam dispostos a sacrificar o vosso filho por amor de alguém? Pois bem, foi isso que Deus fez por cada um de nós, quando nós não merecíamos. Esse amor desceu e veio ao nosso encontro. E manifesta-se em cada detalhe. Desde a forma como tocou em Maria e José, em como tocou nos pastores, em como vai tocar na vida de discípulos ao longo de toda a sua vida, até chegar à cruz. E mesmo na cruz, quando é abandonado por quase todos, o Espírito de Deus continua a trabalhar no coração daqueles que o negaram, para que se tornassem os principais mensageiros do Evangelho. Não interessa como chegaste aqui hoje. Se estás aqui hoje, podes transformar a tua vida. Podes ver a tua vida transformada pela ação do Espírito Santo. E podes ter negado Jesus, podes ter feito de conta que eras discípulo, quando no fundo sabias que a única coisa que querias era conforto. Mas ao sair daqui hoje, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para quem tudo foi feito, veio ao mundo, por ti, não precisas sair de igual. Não precisas. Mas é uma decisão pessoal de cada um de nós. Permitir que Deus seja o Senhor da nossa vida é uma decisão pessoal. Deus não nos vai violentar. Não nos vai obrigar a sermos discípulos de Jesus. Mas se dermos uma abertura, uma pequena nesga, Ele vai endonar a nossa vida e coisas extraordinárias vão acontecer. E o versículo 9 diz: esse rei que veio, que se humilhou, porque foi obediente até à morte, foi exaltado. Veja o que é extraordinário. Aquele que abdicou de tudo, tomou a forma humana, abandonou tudo aquilo que tinha direito, tornou a forma humana, sofreu, foi espancado, violentado, sangrou até morrer de sangramento. E porque foi obediente, em todas as circunstâncias, Deus exaltou. Porquê é que acham que seremos diferentes nós? Sabem quando é que seremos exaltados? Quando formos obedientes a tudo aquilo que Jesus nos pede. Veja o que diz. Por isso, versículo 9, por isso mesmo Deus o elevou, por isso mesmo é importante. Por isso mesmo significa que tudo aquilo que foi dito antes é por isso mesmo. Por ele ter sido obediente, por ele ter abandonado o trono, por não ter querido agarrar-se ao que era seu por direito, por ter dito que a vontade de Deus era mais importante que a sua vontade, por ter caminhado entre nós e ter ido até à morte em obediência, porque foi obediente por isso mesmo. Diz o texto, por isso mesmo Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é superior a todos os nomes. De tal forma que, em honra desse nome, virão a ajoelhar-se todas as criaturas, tanto no céu como na terra, como ainda debaixo da terra. E todos igualmente reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor, o que será mais uma glória para Deus, o Pai. É porque Ele foi obediente até à morte, porque Ele não negociou, porque Ele não negociou valores, porque Ele nunca negociou valores. Porque Ele foi até ao fim, em obediência, que Deus o exaltou. E nós seremos exaltados se formos obedientes também. Para quem é obediente não haverá julgamento. Porque já foi feito no dia em que se converteu. Em que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Devido à sua fidelidade, Jesus, o Filho de Deus,
será reconhecido por todas as nações, tanto na terra como no céu, como debaixo da terra. O facto do Filho de Deus vir ao nosso encontro, deixando de lado a sua glória, possibilitou três coisas. Primeiro, que cada um de nós tivesse acesso à casa do Pai. Nós temos acesso à casa do Pai porque Jesus veio ao nosso encontro. Segundo, que Ele próprio ascendesse depois ao reino, ao seu trono de glória. Foi porque foi obediente que Ele pôde voltar ao trono de glória. Porque se Ele tivesse cedido à tentação de Satanás, à tentação que disse, não, ajoelha-te e tudo será teu. Ele não voltaria para o trono de glória, nunca mais teria o trono de glória. Mas Ele foi obediente e por isso pôde voltar ao seu trono de glória. E, por fim, através dele, todos na terra irão dobrar o joelho. Amigos, todos irão dobrar o joelho. Seja para salvação ou condenação, mas todos irão dobrar o joelho. Porque ele foi obediente. Então, como nós não queremos ser meninos de leite toda a vida a nível espiritual, há decisões que temos que tomar. E decisões sérias. Quem queremos nós seguir? O Filho do Deus vivo, que foi exaltado porque foi obediente, ou aquilo que nós achamos que é melhor para nós? E podíamos andar aqui 20 anos a tentar, de forma mais simpática, mais afável, dizer a mesma coisa quando é de forma muito simples. Ou aceitamos o Senhor como Senhor da nossa vida, ou não o queremos na nossa vida. Não está aqui ninguém que tenha conhecido Jesus no último ano, por isso já caminhamos todos com Jesus há muito tempo, para não ter que andar com paninhos quentes a dizer aquilo que a Bíblia nos diz. Ou aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida ou não o queremos como Senhor. Agora podemos fazê-lo isso em conjunto. Porque vai haver tronos que vai ser muito difícil nós libertarmos. E aí precisamos da igreja, precisamos de conselhos, precisamos de pessoas maduras que nos ajudem. Eu tenho batido muito na tecla. Procurem pessoas maduras que vos acompanhem. Deem autoridade a pessoas maduras. Se caminham sozinhos, nunca vão libertar os vossos tronos, porque acham que têm razão. Acham que merecem os tronos que conquistaram. Não merecem. Não há nenhum trono que vocês tenham que mereçam. Não há nenhum trono que nós possamos alcançar por nós mesmos que seja merecido. Tudo aquilo que nós temos é dado por Deus. E é dado por amor. Não por mérito. Nós não alcançamos nada por mérito. Por mérito seríamos condenados à morte. Por mérito seríamos que se aquilo que nós pensamos fosse aquilo que nos validaria qualquer coisa nesta terra, já teríamos sido fulminados por um raio há muito tempo. É por amor que nós temos o que temos. E precisamos de pessoas maduras que nos digam que o nosso Senhor é mais importante que os nossos tronos. Porque às vezes não vamos conseguir ter esse discernimento. A maior parte das vezes não vamos. Esta é a última mensagem da série sobre Atos dos Apóstolos. Durante um ano, nós andámos com os apóstolos, vimos como é que eles viveram. E Paulo, no final da sua vida, continua a exortar às igrejas: sigam Jesus, sigam Jesus, sigam Jesus. Ele está às portas da morte e não vai negar Jesus. Ele podia ter negado Jesus. Ele podia ter mantido a cabeça entre os ombros, mas teria perdido a eternidade. E passa-se o mesmo connosco. Queremos manter a cabeça entre os ombros ou queremos ter a eternidade? Queremos ter pessoas porreiras ao nosso lado, que nos façam rir, que digam umas chalaças de vez em quando? Ou queremos ter os olhos prontos, focados na eternidade? Queremos ter pessoas com quem nos damos bem, ou queremos ter os olhos focados na eternidade? É uma escolha que vamos ter que fazer. Porque Jesus, o Filho de Deus, veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos ter a eternidade. Ele vai caminhar até a cruz para que nós pudéssemos ter a eternidade. Ele vai morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ter a eternidade. Ele vai ascender aos céus para que nós tivéssemos acesso à eternidade. O que fazemos com aquilo que Ele fez por nós é a responsabilidade nossa. E haverá o dia em que vamos ter
que estar diante de Deus e dobrar o joelho diante de Jesus. E vamos ouvir o quê? Vamos ouvir: tu és... Eu ouvi-te clamar Senhor, Senhor, e realmente o fui para ti, ou clamaste Senhor, Senhor, e eu não te conheço? Quando celebramos o Natal, celebramos a possibilidade de ser livres no reino de Deus. Então não fiquem presos aos vossos tronos. Não fiquem escravos dos vossos tronos. Não fiquem escravos dos vossos desejos. Não fiquem escravos daquilo que querem alcançar. Sejam livres, verdadeiramente livres em Cristo Jesus. No seu reino podem ser livres. Mas para isso não nos podemos agarrar aos tronos deste mundo. E eu espero que cada um de nós tenha, nesta igreja, a coragem e o amor de dizerem uns para os outros, quando virem que um irmão vosso, seja eu ou qualquer um de vocês, está a agarrar-se a tronos que não são aqueles que Deus quer para a nossa vida em Cristo Jesus, tenhamos a coragem de dizer: esse não é o caminho. Se nós não temos coragem de dizer isso uns aos outros, quem é que vai dizer, irmãos? Cristo veio ao mundo. O Filho de Deus veio ao mundo para que nós fôssemos livres. Então dei autoridade a quem está ao vosso lado para vos dizer se estão a caminhar o caminho do reino ou estão a caminhar o vosso caminho a pensar que é do reino. Porque se caminharmos o caminho do reino, nós vamos ser livres e vamos poder celebrar a presença de Cristo na nossa vida dia após dia. E não haverá nada mais importante nem mais belo do que ver pessoas olharem para nós e verem e dizerem que estão a ver reflexos de Jesus. E podemos levar pessoas a Jesus. Ver pessoas ajoelharem-se e entregarem a vida a Jesus. E ver o reino crescer através do testemunho que nós damos. Então seja trabalho, seja hobbies, seja o que for que vocês tiverem neste momento na vossa cabeça e considerem importante, coloquem Jesus à frente. O Filho de Deus veio a este mundo para que nós fôssemos livres e tivéssemos vida e vida em abundância. Feliz Natal, amigos.